E eu volto a conversar com o presidente do Instituto Titan, Alex Boscov. Boscov, a gente viu o caso aí da Evia, coincidência, um ex-presidente do Instituto Titan, né? Exatamente, um dos conselheiros, inclusive, ex-presidente, exatamente. E eu te pergunto, qual é, dentro desse cenário em que falta gente qualificada para trabalhar, que a gente está conversando, qual é o cenário hoje para quem quer montar um negócio, como deu certo aí no caso da Evia? Bom, perspectivas existem, né? Agora, realmente com essa escassez de mão de obra é uma dificuldade, porém é um setor que tem poucas barreiras de entrada, podemos dizer assim, né? A gente tem exemplos, né? Ele mesmo, o Alexandre, tem um exemplo, começou ali, 2 pessoas numa garagem, né? Então, o setor de TI tem essa característica. Dá para você começar um negócio com pouco investimento, pouca mobilização. Então, e as demandas estão aumentando, né? O que acontece, a gente acaba percebendo, é que muitas empresas acabam abrindo suas operações também em outros estados, né? Até o Alexandre deu um relato sobre isso, né? Uhum. Então, isso porque o mercado, além de ter um certo seu limite físico aqui mesmo no Ceará, o ambiente às vezes não está tão propício, questão de mão de obra, questão... Pronto, você tocou no ponto, você falou ambiente, quer dizer, você não falou como um industrial convencional que fala incentivo fiscal, que ele migra a empresa, usa o chão de fábrica, mão de obra pouco qualificada, onde tiver menos imposto ele vai. O setor de vocês não se prende a isso apenas. Né? Não deixa de ser um diferencial não, importante, certamente, sem dúvida. Mas você isso não é um pleito prende... antigo aí claro. da classe, né? Mas há uma conjuntura, vamos dizer assim, de ambiente propício para o negócio, que é o tripé básico, né? Empresariado, academia e governo, né? Então, essas 3 entidades têm que interagir para criar um ambiente favorável. A propósito disso, Boscov, tem uma pergunta que chegou no intervalo, Zé Fernandes na Aldeota, até um ponto que a gente ia tratar, que já tinha anunciado. Ele perguntou por que o nosso porto digital no centro não deu certo. Ele está falando certamente do projeto de reunir as empresas ali no edifício São Luís, né? Isso é um projeto antigo, teve várias reviravoltas, ainda não está, vamos dizer assim, enterrado, mas com uma série de percalços aí, né? E realmente tudo isso tem a ver com essa conjuntura de criar um ambiente favorável, né? Então, em outros estados, no caso, citou Pernambuco, mas tem outros estados da federação, também criaram esses ambientes, polos de tecnologia, né? E geralmente um processo puxado inicialmente pelo governo, pelos governos estaduais. Quer dizer, o governo entra aí como indutor, né? Como indutor, o Ceará, o governo do Ceará está tímido como indutor para o setor de vocês? Ele está agindo em algumas frentes, mas a interlocução com o empresariado eu acredito que poderia ser melhorada, né? Então, você tem uma ideia, o próprio Instituto Titan, ele foi criado há 7 anos atrás, onde juntou várias empresas vamos dizer, de porte bastante ativas na questão de querer fomentar o setor, com a ideia de puxar essa ideia e criar um polo de tecnologia, inclusive um parque. A gente tem até um projeto... O Eusébio, o terreno, se exatamente, até conseguimos o terreno. Isso é uma história que tem 7 anos, era inclusive um fato agregador do grupo, a nossa grande bandeira, né? Então, a iniciativa até diferente de outros estados, ou seja, foi o empresariado que puxou esse assunto para carregar essa bandeira. E começamos a fazer toda essa articulação com as outras entidades para a coisa andar. Tivemos alguns percalços, alguns problemas de interlocução, avançou-se um pouco e eu diria que poderia ter avançado muito mais rápido, né? Está patinando ainda? Está patinando, está precisando mais de articulação. Como você acabou de assumir o Instituto, imagino que isso seja uma bandeira então da sua gestão. Sem dúvida, é um desafio, né? Eu acho que essa interlocução foi muito prejudicada nos últimos anos, então o desafio agora é retomar esse processo com uma agenda positiva. Ou seja, a iniciativa do empresariado é legítima, ela é nobre e precisamos de ajuda, né? Ou seja, é fundamental esse tripé estar presente nesse processo. Bom, você falou no governo, o outro tripé é a academia, né? Exatamente. Em que medida a academia ela é proativa no sentido de se aproximar do setor para sentir as demandas e preparar mais gente? Bom, o setor, a parte acadêmica está se mobilizando. Existem alguns fenômenos interessantes, né? O que a gente nota. Primeiro, a oferta de vagas está crescendo bastante na área de TI. Só que a evasão é muito grande, especialmente em cursos de longa duração. Quando a gente pega estatística... Né, por que tem evasão, então, hein? Olha, se tem mercado, por que há evasão? Vários motivos. O principal, os profissionais que estão se formando, né, especialmente no curso de longa duração, graduação, são alguns anos, né? Começam a trabalhar no meio do curso, já vem com trabalho e acaba não tendo a persistência, né? Então a gente nota que curso superior na área de tecnologia, inclui engenharia, esses cursos, vamos dizer assim, na área de exatas, geralmente se forma na faixa de 10 a 15% das pessoas que entraram.
é muito pouco. Muito então, pouco, você certamente. tem, de repente, 4.000 vagas ofertadas e vão se formar por ano 400 ou 500 pessoas. E a gente tem uma demanda de 1.500. Claro. Então, e cria-se essa distorção, né? Agora, me parece que a academia, no sentido, a universidade pública, já ouvi isso de empresários, ela é mais lenta nesse sentido de se aproximar de vocês. Isso procede? Procede. A gente nota que as instituições privadas, pelo próprio dinamismo, né? Ou seja, elas detêm um negócio, elas têm que sobreviver, né? Então, elas têm uma tendência a ser mais dinâmicas. Farejar, onde é que... Pô, onde é que está a demanda? Eu quero formar gente, eu quero crescer, né? Então, inclusive, algumas instituições estabelecem contatos com o próprio sindicato da categoria, com a associação das empresas da área, para perguntar, afinal, o que o mercado quer? O que a gente tem que ensinar aos nossos alunos, né? Isso a gente nota muito forte no setor privado. No setor público, existe, enfim, um distanciamento maior que estão sendo quebradas essas barreiras, né? Mas sem dúvida que é um processo um pouco mais lento, né? Mas vale mencionar que, por exemplo, o primeiro doutor formado na área especificamente de TI foi pela UFC em 2008, né? Ou seja, você vê como é um assunto recente. Muito novo, né? Muito novo. E o único curso de doutorado focado em TI, hoje em dia, ainda é na UFC, que é uma instituição pública, né? E a propósito, Boscov, a gente falou aqui em Pernambuco, né? A comparação é para ter um parâmetro. Quer dizer, em termos de peso na economia, quer dizer, já é possível mensurar, vocês do Titã já mensuraram o peso que o setor tem na economia? Já, e aí os números falam por si só, né? A área de TI, que inclui essas empresas, é bom até esclarecer, né? A área de TI é um pouco ampla, né? Tem as empresas tradicionais que desenvolvem software, mas tem as empresas que trabalham com a parte de comunicação de dados, automação e algumas tecnologias... Então, o caso é automação, inclusive. Né? Exatamente. Especificamente automação, a gente tem muito software embarcado, ou seja, tem uma intersecção com essa área puramente de TI, vamos dizer dessa maneira, né? E o fato é o seguinte, essa área de TI no estado do Ceará representa menos de 1% do PIB, algo como 0,6% do PIB. Em Pernambuco era mais de 3%. Tudo isso já? Tudo isso. Ou seja, não era tanto há pouco tempo, né? Não, mas lá o ambiente, eu diria que o ambiente está mais propício, né? Exatamente desses 3 tripés, desse tripé, das 3 entidades. E isso, enfim, o resultado é esse. Inclusive empresas aqui do Ceará acabam expandindo suas operações, inclusive em Pernambuco e outros estados também, né? Qual é o perfil do pessoal que está saindo da universidade, enfim, das faculdades para o mercado? Você falou que a evasão é grande. E esse pessoal que persiste, qual é o perfil que está chegando? Esse é um outro problema ou não? Formamos bem nossos profissionais? Eu acho que a formação está convergindo, né, para o que o mercado quer. Agora, o problema é que o mercado ele demanda muito profissionais já com experiência, justamente que já desenvolveram aquelas habilidades de liderança, de gestão de projetos. Isso realmente o aluno recém-egresso da universidade precisa de um tempo para amadurecer. Você falou, não adquiriu ainda, né? Exatamente. Não basta você ter só a capacitação, né? A gente tem que ter realmente pessoas com essa preparação e, principalmente, a gente tem que, talvez, puxar um mote da inovação, né? Porque a gente está num mercado dinâmico que está sendo trabalhado em todos os lugares do mundo. Claro. Eu posso ter um indiano, um chinês trabalhando num negócio que está trabalhando aqui. Claro. E as fronteiras estão cada vez mais próximas, né? Verdade. Então, cada vez mais a gente precisa o quê? De pessoas criativas e a gente tem que focar muito em inovação. Aí entra a academia, é fundamental, para formar profissionais não só que tenham habilidades específicas para o trabalho imediato, mas que desenvolvam essas capacidades de criatividade para poder pensar uma coisa diferente. Ou seja, sair da commodity. Pronto, né? Exatamente. Né? Quem não fizer alguma coisa diferente, especial, está fadado ao fracasso. Não tem como. Boscov, muito obrigado. Então, e boa sorte aí na gestão à frente do Titã. Obrigado. Prazer estar com vocês. Até logo.